Nossa, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu não falei no início, né? Mas vamos lá. O capítulo de hoje, que eu fiz suspense, é o Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. É o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou fazer uma leitura para que a gente possa seguir adiante, né, com os ensinamentos. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro: que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Este capítulo aqui vem nos chamar a atenção pelo fato de que nós ainda na Terra vivemos mais através das máscaras, né, do que dos verdadeiros sentimentos, das verdadeiras ações e das verdadeiras intenções pautadas nas leis de Deus. Nós vivemos na Terra através de máscaras da sociedade, na qual muitos de nós nos fazemos de bonzinhos, muitos de nós nos fazemos religiosos, muitos de nós nos fazemos gratos perante o mundo, perante os pais, dizemos Senhor, Senhor nas casas religiosas, mas acontece que o nosso coração não tem essa pureza. O nosso coração, ele está pautado em ideias que, devido à nossa ignorância ainda, né, em ideias que prejudicam o ser humano e naturalmente nos prejudicam também. Em ideias nas quais nós ainda queremos levar vantagem em cima do mundo, ideias materialistas, ideias ainda de ingratidão, de traição. Então ainda são as ideias que nós temos aqui na Terra. Apesar de nós nos mascararmos perante a todos, perante os pais, perante os filhos, perante a sociedade, de bonzinhos, mas muitos de nós não o somos, principalmente no momento que tocam em nossos interesses, que pisam em nossas feridas. Aí a maior parte de nós nos mostramos como nós verdadeiramente somos. Nós estamos em um mundo onde que vale mais os filtros, onde que vale mais os adornos, onde que vale mais a beleza física que a pessoa está externando, que muitas das vezes não a tem, mas ela maqueia, não é? A gente tem muita essa ideia nos filtros que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, que maqueia o ser humano, e aí às vezes a gente vê lá, parece uma pessoa jovem, mas eu lembrei que ela já é uma pessoa de 50 anos, aqui está parecendo uma pessoa de 25, não é? Então nós temos essa mania de nos adornar ainda para tentar maquiar o que somos de verdade. Mas tem uma coisa, perante Deus, a verdade sempre vem à tona. E se for necessário, Ele nos desmascara perante a sociedade para que nós aprendamos a ser verdadeiros e ir deixando a falsidade de lado. Então o Evangelho está para nos ensinar a sermos melhores a cada dia, ir caminhando para Deus, e caminhando para Deus nós seremos mais respeitosos, mais honestos. Nós estaremos aqui na Terra valorizando mais o que é bom, o que são as virtudes. Nós vamos conhecer as virtudes e buscá-las e incorporá-las no nosso dia a dia. Nós vamos passar a fazer, por mais que seja bobo, que as pessoas dizem que é bobo, que é frescura, mas nós vamos fazer o que é certo, aquilo que vale a pena para o nosso coração, que nos melhora e que nos transforma.
Com o tempo nós vamos reconhecendo que é isso que vale a pena no mundo. Por quê? Porque hoje as pessoas são de um jeito e acham que ser daquele jeito, com uma certa malandragem, vai ganhar vantagem. Só que, como eu disse, em algum momento nós somos desmascarados perante o mundo. Aí vem a vergonha, não é? Aí vem a vergonha de antes estarmos passando, por exemplo, por religiosos, mas de repente a gente faz uma bobeira que as pessoas perguntam assim: mas isso que ela fez aí é muito feio, isso que ele fez aí é muito feio, mas eles não eram religiosos e fizeram isso? Mas como assim? Não é? Estão indo nas casas de orações, estão escutando sobre o perdão, sobre o respeito, não é? Sobre a fidelidade e sobre a gratidão, mas foram ingratas, foram ingratos, não é? Foram infiéis, estão levando vantagem ali nos seus clientes ou nos seus pacientes, aí de repente vem à tona, vem nos jornais, vem nas revistas, vem na televisão. E aí isso faz com que a pessoa, né, deixe a cara cair no chão. E às vezes é preciso vergonhas assim, é preciso que às vezes sejamos desmascarados, porque se nós não formos desmascarados perante a sociedade ou perante os mais próximos, nós nunca vamos mudar. Nós sempre estaremos utilizando essas máscaras e filtros, porque não acontece nada, não é? Se não acontecesse nada, nós sempre estaríamos usando. Então é muito importante conhecimento. Conhecimento estes que nós estamos buscando aqui. Porque esses conhecimentos fazem a diferença em nossas vidas. Porque faz com que a gente acorde para evitar uma coisa feia lá na frente. Porque acontece. Nós já vimos casos aí de pessoas que de repente, né, são reveladas as coisas de ruim que ela faz. Então, aqueles lá que violentavam, por exemplo, as pessoas que eram anestesiadas, uma hora de repente as câmeras mostram, não é? Aqueles filhos que porventura são ingratos com seus pais, uma hora é revelado. Alguém vê, alguma câmera mostra, está anotado em algum lugar. Uma hora traições são reveladas, alguma câmera mostra, alguém viu. Não é assim? Aquela pessoa que está levando vantagem em cima do seu cliente, de repente isso aí vem à tona, e aquela pessoa, aquele médico, aquele mecânico, aquele profissional da sua área, de repente perde os seus clientes. Por quê? Levou vantagem em cima de um ou de uma, e aí todo mundo agora está sabendo, e aí ninguém mais quer ser atendido, ou quer levar, ou quer comprar naquela loja, não é? Por que isso? Porque ele fez um escândalo, ele leva vantagem em cima de um. As pessoas percebendo isso, elas não querem ser levadas mais vantagem dessa maneira, não querem ser prejudicadas, não querem ser violentadas. Então, além de denunciar, não mais frequentam aquele lugar. E poderia ser o nosso lugar, poderia ser o nosso consultório, poderia ser a nossa loja, poderia ser o nosso negócio, mas que porventura venha a falência, porque ao invés de eu tratar meus clientes e pacientes como eu gostaria de ser tratado, eu quis levar vantagem, eu quis abusar, eu quis prejudicar, e no final das contas eu saí prejudicado. Tudo bem? Então, por isso que é interessante nós virmos nas casas de orações, não só para receber o tratamento, não é? Mas também para escutar o Evangelho, essas pequenas lições que buscam nos cutucar, para nos chamar a atenção que muitos de nós, aqui na Terra, pensamos primeiro em nós, pensamos primeiro em direitos, mas esquecemos dos nossos deveres. Pensamos primeiro que o outro deve fazer, que o outro deve fazer para mim, mas eu não estou fazendo para o outro. E aí depois as pessoas não entendem. Por que a gente então perdeu esse relacionamento, este amigo, este irmão, afastou do pai, afastou do amigo, afastou do serviço, afastou do marido ou da esposa? Mas por que não entendia antes que só estava abusando, só queria para si, mas não dava de si? E o Evangelho nos ensina mais a amar do que ser amado. Porque quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto menos você planta, lá na frente você não tem o que correr. E muitas pessoas dizem assim, mas por que algumas, não é? Parece que estão levando vantagem. Não se doam, sim, parece que recebem tudo. É porque o mundo, ou a espiritualidade, e Deus,
dão oportunidades momentâneas para aquela pessoa perceber que é bom ser amado, que é bom as pessoas estarem por ela, que é bom ela no momento estar tendo vantagens, mas para que ela observe aquilo de uma maneira boa e não abuse da situação e comece também a praticar aquilo com os outros. Então, às vezes, onde que nós chamamos de acaso, mas aquela pessoa é tão amada e talvez ela não tenha mérito para isso, mas Deus provoca aquela situação para ela ser amada naquele momento, para ela perceber o tanto que é bom e para ela passar a amar e agora plantar também. Então é por isso que Deus, muitas das vezes, sem nós merecermos, nos fornece acasos ou situações boas por algum tempo, até por alguns anos, para que a gente observe aqui, nossa, mas Deus é tão bom comigo, deixa eu compartilhar isso, que Deus me promove para com os outros também. Mas aí tem pessoas que não acordam, tem pessoas que não se atentam para isso, e então chega um momento que de repente perdem as oportunidades, perdem os relacionamentos. E aí, de repente, as coisas mudam de figura. Ela percebe assim, gente, mas eu tinha tudo e agora eu não tenho nada. Aí quando ela faz uma reflexão, eu tinha tudo, mas não doava de mim e não proporcionava tudo para os outros e queria que todos proporcionassem tudo para mim. Então agora eu não tenho nada. Olha só, não é? Então aí a pessoa vai entendendo, né, que aqui na terra nós precisamos ter mérito, que aqui na terra nós precisamos plantar o bem para colher o bem, plantar fidelidade para colher a fidelidade, plantar gratidão para colher a gratidão, plantar amor, respeito mútuo, não é? Ao nosso semelhante, porque é o que eu vou colher de volta. Olha só a bênção, né, que Deus faz para que nós consigamos aprender a amar de verdade. Ele nos envia a dor. E muitos vão dizer, você está louco? Por que a dor é uma bênção? Antes a dor me ser enviada para me acordar neste momento, para que eu não sofra mais lá na frente. Porque quem faz sofrer, ele vai criando uma bola de neve. Ele vai fazendo sofrer os filhos, os pais, os amigos, e vai indo. Os clientes, os pacientes, não está muito bom, não está tendo consequências, ele vai. E se Deus não parar pela dor, lá na frente seria pior para ele, porque talvez a dor seria maior ainda. Então Deus vai acordando de tempo em tempo a nós, através dessa dor, dessa dificuldade que muitos de nós temos, para que nós paramos ali, para que nós tenhamos consciência ali. Mas seguindo aqui o Evangelho, olha só, hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse, esse povo me honra com os lábios. Quantos de nós, religiosos, vão às igrejas, vão às casas de orações, em nossas casas mesmo, ou com as nossas famílias, nós honramos Jesus apenas com os lábios, ou Deus apenas com os lábios. Nós dizemos religiosos que nós fazemos o bem, que nós amamos a Deus e a Jesus, mas as nossas ações mostram totalmente o contrário. É no trânsito, ao invés de nós sermos ali resignados no trânsito, e se porventura coisas acontecem, mas que não causam danos, nós deveríamos deixar passar, mas a gente cria brigas, discussões, perseguições, xinga, etc. Não é? Nós fazemos isso. Em nossas famílias, né? Principalmente tendo a oportunidade de ter família, de ter filho. Mesmo assim, muitas das vezes não aceitamos as imperfeições dos cônjuges, fazemos muitas exigências. Os nossos filhos não os bem educamos, bajulamos. Os nossos pais não os respeitamos como deveríamos, mas estamos esperando a oportunidade para pegar a nossa parte da herança. Não é? Então a maior parte de nós também, em nossos trabalhos, não valorizamos de verdade os nossos colegas de trabalho, mas sempre que podemos, nós falamos nas costas deles. Sempre que podemos, falamos isso, para tentar prejudicar e ganhar alguma promoção. Nós ainda somos assim, como disse Jesus, hipocrisias que vêm de nós, em menor ou em maior grau,
mas que nos favorece e a gente acha muito bom, a gente acha que é uma vantagem. Mas como dizia Chico Xavier, aquele que engana, um dia verá que é o maior enganado, e o pior ainda, por si mesmo. Mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, ao invés de nós aqui na terra, mascarados ainda, buscarmos entender as leis de Deus, praticar as leis de Deus, o que nós estamos fazendo? Como disse aqui Jesus, buscando as ordenações humanas. Então, ao invés de fazer e praticar as leis de Deus, nós preferimos seguir o que a humanidade segue ainda, que é o levar vantagem, que é o prejudicar, que é a prática da ingratidão, da traição. Então, ainda o mundo é dessa maneira. São as ordenações humanas também de privilegiar os que têm mais e desvalorizar os que têm menos. É o desrespeito que nós ainda temos perante Deus, perante as oportunidades que nós temos aqui na terra, de valorizar tudo isso, essa beleza, não só da natureza, mas das vivências que nós temos uns para com os outros, convivências que temos para com os nossos filhos, para com os nossos pais, oportunidades de trabalho, de buscarmos ser úteis na sociedade na qual nós estamos inseridos. E muitas das vezes nós não percebemos isso, que nós fazemos parte do corpo da sociedade, que somos nós que estamos aqui, cada um dando a sua parcela, que faz uma sociedade melhor ou pior. É cada um que está aqui. Então tem muitos de nós aqui que às vezes faz mais pela sua casa, pelo seu bairro, e aí tem um bairro melhor, às vezes, do que o dos outros. Enquanto os outros estão em seus bairros e só pensam em si mesmos e dentro de suas casas. E o que poderiam fazer ali, junto com a sua comunidade, de ser útil, não faz. Se não consegue fazer nem dentro da sua casa e nem no seu bairro, o que será para a sociedade? O que será para o mundo? Não é? E Chico Xavier, nós sabemos, não fazia, não era útil só dentro de sua casa, não. Não era só dentro do seu bairro, não. Não é só dentro da sua cidade, não. Ele foi útil no mundo inteiro. Ele esparramou o amor de Deus sobre o mundo inteiro. E um dia, cada um de nós aqui vai conseguir essa premissa também, essa ideia também, de ser útil para o mundo inteiro, como Jesus, por exemplo. Ele é útil para o mundo inteiro, além de ser o nosso governador. Ele traz os ensinamentos que nos são necessários para que nós nos encontremos melhores, para que nós estejamos sempre nos lapidando e buscando a nossa transformação, cuidando de nossos corações. Não digo fisicamente falando, mas digo espiritualmente falando, porque Ele é o médico das almas. Então Ele vem curar o coração espiritual do ser, que ainda é frio, egoísta, que só pensa em si mesmo, só quer levar vantagem, quer ter o do bom e do melhor, quer ter o melhor carro do seu bairro, a melhor casa do seu bairro, a melhor profissão, sendo que muitas das vezes um faxineiro que mora naquele bairro é mais bem visto por Deus do que aquela pessoa que acha que é o melhor do bairro por ter o melhor carro, a melhor casa, mas Deus está iluminando mais aquele faxineiro lá do bairro. Porque é aquele faxineiro que vai na casa religiosa e é voluntário, de verdade, não só frequenta, não é turista na casa religiosa, não fica dizendo Senhor, Senhor da boca para fora aos quatro ventos. Cada dia ele entra, cadê onde é a minha tarefa? Ele vai lá, faz a tarefa dele, lá nas ruas ele cumprimenta, ele respeita e valoriza todo mundo, faz as suas orações, não só para os seus, mas para a humanidade inteira, para um mundo melhor para todos. Então é isso aí que nós precisamos ir compreendendo e para tirar de dentro do nosso peito esse ego egoísta que nos coloca para baixo, que nos derruba em buracos da ignorância. Não é o que entra na boca que lameia o ser humano, mas o que sai da boca do ser. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o ser impuro, porque
porque é do coração que partem os maus pensamentos. Muitos de nós temos a mania de culpar a espiritualidade por tudo que acontece de errado em nossas vidas. Nós falamos que são as obsessões, que são os espíritos levianos que vêm e cutucam a gente e colocam maus pensamentos em nossas mentes, aí a gente acaba fazendo coisas erradas. Nós temos essa mania, não é? De jogar a culpa, né, nos obsessores. Mas vamos entender uma coisa. Os obsessores, muitas das vezes, só conseguem nos induzir às coisas erradas porque nós já temos em nosso ser a prática e a vontade de fazer essas coisas erradas. Nós que já temos em nossa índole aquela ideia do erro, do vício, de tantas outras coisas que nos prejudicam. Os obsessores só vêm e cutucam, estimulam aquele vício. Só isso. Eles simplesmente estimulam em nós o que nós já temos. Então, às vezes, um homem ou uma mulher vai dizer assim: eu traía o meu cônjuge porque eu sempre escutava a voz. Trai mesmo, todo mundo faz. Então ela vai jogar em cima dos obsessores, não é? Mas acontece que é porque ela já tinha aquela vontade, já estava dentro dela, daquela pessoa. Mas ela usa aquelas vozes para dizer: a culpa é das vozes, a culpa é dos obsessores. Eu não tenho culpa de nada, sou inocente. Olha só, as pessoas que fumam e que bebem exageradamente dizem que é culpa dos espíritos. Mas se for observar, já tem um vício. Só precisa de uma desculpa para fumar mais, para beber mais, para fazer mais errado. Então nós precisamos ir tendo essas compreensões que os maus pensamentos podem ser filtrados. Já que nós temos tanta experiência com os filtros das redes sociais, então vamos utilizar também essa prática de buscar filtros também em nossos pensamentos. Porque está escrito que os espíritos influenciam em nossas mentes, em nossos pensamentos, mais do que imaginamos. E muitas das vezes são eles que nos dirigem. Muitas das vezes. Olha que interessante. Mas por quê? Porque eles chegam em nós e aproveitam. O que essa pessoa tem? Oh, essa aqui gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Então eu só vou dar uma estimuladinha, põe um pouquinho mais de fogo. Aí a pessoa vai e faz. Entendeu? Então é simplesmente o que eles fazem. Tá? Então o que sai da boca da pessoa, muitas das vezes que ofende os outros, sai do ser dela mesma, das intenções que ela mesma tem, ali ainda, das más inclinações que ela tem, ainda do jeito dela de se utilizar de maledicências, de falar mal do outro e de praticar coisas com o outro que ela não gostaria que fosse feita com ela, que essa pessoa não gostaria que fosse feita com ela, mas ela ainda faz, né? Porque é o que está no coração dela. Por isso que Jesus vem nos orientar o seguinte: vamos nos atentar para o que está no nosso coração. O que eu ainda sinto aqui? Olha, eu sinto ainda vontade de fazer isso, de fazer aquilo, mas isso é errado, meu Deus. Mas espera aí, eu posso então ser ceifeiro de mim mesmo, de tomar essas minhas más inclinações, de realmente reprimir essas más inclinações. Aí as pessoas dizem assim: eu não devo me reprimir. Ah, é? Então sai fazendo mal à torta direita para ver no que dá. Não é assim não. O que é errado em nós deve ser reprimido enquanto nós ainda não tiramos ainda esse joio. Enquanto ainda a gente não tirou ele, deve ser reprimido. Até chegar o momento que não precisa mais ser reprimido, porque ele não mais existe em nós. De tanto a gente forçar o nosso ser para domar aquela má inclinação, ficar reprimindo aquela má inclinação, chega um momento que nós não pensamos mais naquilo. Aí, se não pensamos mais naquilo, não tem mais o porquê de reprimir. Aquele mal em nós já não mais existe. Aquela vontade de ser ingrato já não mais existe. Agora eu respeito, valorizo pais, mães, amigos, irmãos. Então, se agora só tem gratidão no meu coração, eu não preciso ficar repreendendo ingratidão, porque já não existe mais. Então é assim que nós vamos aprendendo a viver em sociedade. Por isso que Deus criou essa estrutura magnífica de vivermos em sociedade. Porque a única forma de realmente nós conseguirmos ceifar esse joio ainda da ignorância
que existe em nós e de ir perfectíveis que somos e de ir conseguindo alcançar essa angelitude necessária, esse caminho para Deus que todos devem traçar, e, consequentemente, vai vindo mais alegria de viver, vai vindo mais aquela felicidade do Espírito, aquele contentamento de entender que agora é o caminho para Deus. Porque antes, como muitos de nós ainda somos, tal qual Paulo, insatisfeito, dizendo assim: o bem que eu quero fazer, esse ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu ainda faço. Isso lá atrás, antes dele ter se lapidado e ser o Paulo que nós conhecemos, não é? No início ainda de suas caminhadas. Mas depois de tanto caminhar, se esforçar ali e buscar caminhar para Deus de verdade, ele já dizia assim: olha, não é mais eu que estou em Jesus, é Jesus que já está em mim. Olha que beleza. Quer dizer que agora é o bem que já está em mim, porque antes era o mal, eu caminhando para o bem e o mal em mim, mas agora é o bem que já está em mim e o mal já não está, ele foi extirpado. Por quê? Porque houve um sacrifício, houve um esforço de buscar entender Deus e de buscar fazer as escolhas que nos aproximam de Deus. Aí que eu vou sentindo, como eu disse, aquela contentação. Um dia melhor, bom dia para todos, respeita aos outros, e naturalmente o respeito vai voltando para mim. E quando ele não voltar, porque eu não estou esperando isso mais, eu não estou esperando a gratidão dos outros, a gente passa a fazer o bem sem esperar que os outros agradeçam. Então, eu simplesmente faço o bem. A pessoa está me xingando, eu estou fazendo o bem. Por quê? Porque eu estou aprendendo que precisa ser assim. Porque assim como antes eu xingava aqueles que me faziam bem, eu falava mal daqueles que me faziam bem, eu era ingrato, eu traía, eu prejudicava, eu roubava aquilo que me fazia bem, agora eu estou entendendo, né, o porquê que as pessoas são assim. Porque eu era assim. Então agora eu não sou mais, estou buscando entender essas pessoas que ainda são. Só estou dando um exemplo aqui, né? Para a gente compreender melhor o mundo de Deus e buscar trazer esse mundo de Deus para próximo de nós. Olha só, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Quantos de nós ainda estamos caindo em fossos, em buracos, ainda, devido às nossas ignorâncias, não é? E por que isso? Por causa de uma cegueira que nós ainda temos, de seguir ainda, não é? Os cegos, que muitas das vezes nós achamos que são os melhores da humanidade. Porque nós observamos ainda pessoas deste mundo que ganham o mundo estando prejudicando as pessoas, sendo ingrato para com as pessoas, levando vantagem para com as pessoas. São cegos que estão induzindo os cegos a fazer a mesma coisa. Mas com o tempo, essa cegueira vai fazer com que nós caiamos no buraco. E aí nós vamos observar que isso não é agradável. Tá? Cair no buraco machuca. Cair no buraco significa ser pego no erro. Cair no buraco significa sofrer aquilo que fez sofrer. E aí quando isso acontece, a gente chora, a gente reclama, a gente pragueja, a gente se torna rebelde. Mas com o tempo, nós vamos vendo que essa rebeldia não leva a nada. Com o tempo, nós vamos vendo que a melhor coisa que tem a fazer é abrir os olhos. É buscar fazer isso aqui, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então é arrancar de nós aquilo que nos faz mal, aquilo que faz com que depois o mal se sobrecaia sobre nós. Então é arrancar esse joio que existe em mim, essa ignorância ainda, essa máscara de eu querer ser o que eu não sou, de eu me adornar com aquilo que eu não sou, de querer me transformar em algo que eu não sou. Porque os adornos um dia caem por terra, a beleza cai por terra. E são tudo isso que vai fazendo a diferença em nossas vidas. Este conhecimento
que primeiro vão nos tirando de um paraíso da ignorância, que muitos de nós, muitas das vezes, nos cercamos, no paraíso da ignorância, de achar que é tudo muito bom assim, que ser feliz é isso mesmo, é abusar dos prazeres, é abusar do bem material, é abusar das pessoas, é querer estar por cima sempre. Nós achamos que o paraíso é isso. Mas chega um momento que Deus faz com que nós conheçamos mais as coisas, faz com que a gente passe a entender mais as coisas, aí a gente acaba saindo desse paraíso, né? Desse paraíso da ignorância, e cai no mundo real. E ao cair no mundo real, nós começamos uma transformação interior. Nós começamos essa transformação porque a gente percebe assim: eu estava em um paraíso falso. Um paraíso que parecia que a felicidade era lá. As viagens, o prazer carnal, o prazer material, o prazer de poder temporal. Então eu achava que aquilo era uma beleza, era um paraíso verdadeiro. Mas agora eu sei que não era. Que o paraíso verdadeiro é a vida real na qual o ser encaminha para Deus. Este é o verdadeiro paraíso, no qual diminuem-se as viagens, diminuem-se os prazeres terrenos, diminuem-se as festas e libertinagens do mundo, mas elevam sentimentos que fazem a diferença na família, mais validação, mais respeito, mais busca primeiramente dos deveres e depois dos direitos, reconhecimento de que nós estamos aqui uns pelos outros. Então vai vendo tudo isso, uma diferença que vai fazendo a diferença em nossas vidas. Aí de repente nós vamos observar, parece que eu estou enxergando um pouco melhor, parece que eu estou compreendendo um pouco melhor, parece que eu estou mais alegre, parece que eu estou mais crente em Deus e nas coisas boas da vida. O que está acontecendo? É justamente isso. Nós estamos abrindo os olhos perante Deus, perante as oportunidades divinas de convivências afetivas e até mesmo de desafetos. Porque nós vamos observando que aprendemos demais com os nossos desafetos. E a meta é transformar desafetos em afetos. Nem que leve outras existências, mas a meta é essa. Os inimigos de hoje serão os meus amigos e irmãos de amanhã. É isso que eu tenho de pôr na cabeça. Não teremos mais adversários. Vai chegar esse momento. Vai chegar o momento onde que todos nós caminharemos juntos. Essa é a meta de todos que estão aqui na terra. Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas, de iniquidades, insensatos que sois. Aqui chama a nossa atenção para entender. De certa forma eu já falei um tantão sobre isso, mas aqui, eu, Alexandre, eu preciso me entender como uma pessoa, como um filho de Deus, um ser perfectível, que está na terra como um aluno, para se encontrar e caminhar para Deus, passando pelas várias existências, passando pelas várias convivências, passando por um tantão de circunstâncias, que tudo isso vai fazer com que eu compreenda mais a verdadeira felicidade do Espírito, que é aquela na qual eu caminho mais para erros do que acertos. É isso mesmo? Não, né? É aquela que eu caminho mais para acertos do que erros. Tá? É aquela na qual eu busco entender mais, eu busco respeitar mais, eu busco valorizar mais, eu busco estar mais pelo outro. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros aqui na Terra, e até pessoas que nós vemos aí, aparentemente desconhecidas da sociedade, que nós conhecemos, desde as pessoas mais maduras até mais novas, que nós observamos uma abnegação assim que a gente não entende de onde vem, uma renúncia, um devotamento ao bem, ao que é certo, a valorização da vida. São gratos, são fiéis, são responsáveis.
Cuidam de seus clientes e pacientes como se estivesse cuidando de si mesmo. De onde que vem essa abnegação, esse respeito, esse devotamento? Da transformação de seus corações. Porque eles se esforçaram para isso, para essa mudança, se sacrificaram para isso. E por isso que hoje são pessoas melhores, seres melhores, nossos exemplos. E a partir do momento que eu tenho bons exemplos, eu devo seguir esses exemplos. Porque é só nós observarmos. Todas as pessoas à nossa volta sabem se somos bons exemplos ou maus exemplos. Todas. Todos com quem a gente convive. Os nossos pais sabem, os nossos amigos sabem, a vizinhança sabe se aquele vizinho é bom ou não, se a gente pode aproximar ou não. Não é assim? Então. E nós, muitas das vezes, parece que não sabemos quem nós somos. Por isso que a doutrina espírita repete essa frase o tempo inteiro. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Busca saber quem tu és. Busca saber o que você está fazendo à tua volta. Busca reconhecer as tuas ações. Busca observar se o que você faz com o seu semelhante é o que você gostaria que lhe fosse feito. E nós vamos ter um susto ainda. Muitos de nós, quando fizermos essa reflexão, nós vamos ter um susto. Quando a gente começar a analisar as pessoas com quem eu convivo e observar assim, gente do céu, 90% eu estou fazendo com eles o que eu não gostaria que me fosse feito. Então essa análise ela é perturbadora, porque ela põe a pessoa lá no chão, porque ela observa, gente, isso que eu estou fazendo com os pais, cônjuges, filhos, amigos, colegas de trabalho, clientes e pacientes, é justamente o que eu não gostaria que me fosse feito. Estou lascado, estou mesmo. Estou mesmo. Tá? Perante Deus eu estou, porque Deus vai me corrigir no momento adequado. Basta saber disso, e não é punição não, porque o Deus é um pai bom. Deus não é que nem os pais e mães de hoje, que vê os filhos fazendo coisa errada, é criança, mas pegou o que era do outro, mas é criança, mas machucou, mas é criança, mas violentou, mas é criança. É criança? Não educa agora não. Deixa chegar na fase adulta, aí vai lá e fala que é criança para ver. Você vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Antes corrigir agora, do que depois ter de visitar na prisão, ou ter de fazer oração. Porque talvez a pessoa desencarnou devido ao erro que ela cometeu. Então é preferível educar enquanto é criança. É para isso que existe essa fase infantil e nós não entendemos ainda. Porque tem uma outra fase também. Ué? O grupo das crianças não considera castigar os homens. Exato. Educar as crianças hoje para não precisar castigar os homens e as mulheres depois. Nas prisões, ou nas ruas, ou nas favelas, ou nas bocas de fumo e de drogas. Então antes educar agora para que depois nós não possamos ver nossos filhos nesses pontos. Não é? Então isso é muito interessante nós entendermos que a fase infantil, essa fase aqui, ó, por exemplo, quantos anos essa criança tem? 5 anos. Até lá pelos 12, no máximo 14 anos, ainda não acordou nela o espírito que ela é. Ainda não acordou os vícios e virtudes que ela tem. Ainda não acordou. O espírito ainda não despertou. Ela está praticamente aqui na Terra sem saber a sua identidade. Então ela caminha por aí e ela busca escutar o que trazem para ela de verdades, ou muitas das vezes inverdades. Mas ela absorve, ela vai absorvendo. Tudo que a gente vai inserindo ali, ela vai absorvendo. Vai chegar um momento que o espírito acorda. Na hora que o espírito acordar, vai bater de frente com o que ela absorveu. Se ela absorveu bons ensinamentos, se quando ela era pequena ela tentava pegar algo, a mãe dizia, o pai dizia, não está certo, isso não é seu, devolve. Se ela tentava machucar, não faz isso, você não gosta de ser machucado, de bater no outro, não faz isso. Fazer uma outra coisa errada, não faz isso, não está certo. Aí o pai e a mãe estão educando ali. Quando essa pessoa, essa criança chegar aos 14 anos, mais ou menos, de repente o espírito acorda. Aquele ser que ela era antes vem com toda a sua força. Mas o que barra ele? O que barra os vícios? E o que ele fazia de errado? A educação dos pais dele.
Chega aqui, ó, pá. Então ensinou boas maneiras. Chega aqui e vai domando as más inclinações do espírito. A não ser se for um espírito muito ruim, talvez o que os pais ensinaram, ele vai ter um choque. Mesmo assim, pode ser que ele faça coisas erradas ainda. Mas pelo menos aquilo ali já está ajudando ele um pouco. Ele vai fazer nessa existência menos coisas erradas do que faria se os pais não tivessem entrado com essa educação. Mas vamos supor que os pais não entraram com a educação, só para ajudar e deram de tudo para essa criança. Ela já vai assim, mesmo sem saber quem é ainda espiritualmente, ela vai crescer orgulhosa, vaidosa e achar que o mundo é dela. Tá. Aí de repente, por volta de 14 anos, vem um espírito e acorda com toda a sua força, com todos os seus vícios, e vem para a sociedade, vem para a família, vem para cima dos pais. E aí aquela educação que iria barrar essa ignorância não existiu. Não existiu. Só existiu uma julgação. Não tendo a educação, ele vem e sai arrasando a todos. Pais, mães, família, sociedade e a si mesmo. Isso para a gente entender a importância da educação para com os nossos filhos. E outra, talvez esse espírito que não teve educação, ele veio, atropelou a todo mundo e a si mesmo, ele vai voltar em outra existência, numa condição pior do que a que ele veio. E quem que vai ter de voltar como pai e mãe para reeducá-lo, para corrigir o que ele não fez antes? Os pais de outrora que erraram. E talvez ele vai estar numa situação pior, talvez vai estar com idiotia, talvez vai estar com alguma doença autoimune, talvez ele vai vir acamado, talvez ele vai vir em dificuldades físicas trágicas, e os pais vão ter de abraçar, e os pais vão ter de fazer o possível ali, porque a culpa dessa pessoa estar dessa forma como está é do fato deles não terem educado como deveriam. Então isso é muito sério, e isso está acontecendo o tempo inteiro. Tá? Olha a geração de hoje, dos filhos de hoje. Respeitam e valorizam seus pais? De jeito nenhum. Bate o pé, eu quero isso, eu quero aquilo. E os pais, será que? De mão beijada. É desse jeito. Mas paciência. Nem que seja pela dor, nós vamos aprender a ser pais melhores. Nem que seja pela dor, nós vamos aprender. Mas deixa eu sair um pouquinho aqui do Evangelho. Apesar que tudo é Evangelho, né? Essa literatura espírita, Chico Xavier, Emmanuel, tudo é Evangelho, né? O Kardec vem com as suas palavras, com o seu jeito, né? Chico Xavier vem com o seu outro jeito. Então tudo isso vai complementando e transformando-nos, né? E melhorando todos nós que aceitamos e investimos nestes ensinamentos. Então este livro é o Fonte Viva, né, de Chico e Emmanuel. E a missão que eu separei é na cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Né? Ele salvou a muitos, ele salvou a todos nós, mas essa salvação nós precisamos entender assim, em um sentido figurado. Ele nos salvou da nossa ignorância. Ele não nos salvou para viver eternamente no céu, que é o que muitas pessoas acreditam. Jesus veio e nos salvou de nossos pecados. Então depois que eu morrer, eu vou para um céu aí eternamente, um paraíso. Não vou ter de trabalhar, só ficar tocando harpa. Não é? Não tem muitos que dizem isso, não vou voltar mais, é só tocar harpa. Jesus já nos salvou. Não. Jesus está dando, na realidade, ainda está nos salvando da nossa ignorância, porque Ele está trabalhando um processo de aprendizado conosco, desde a época das pedras, a idade das pedras, até os tempos atuais. Nesse tempo a garganta da gente seca mais rápido. Então, desde os tempos atuais, Jesus está trabalhando um processo de educação moral em nós, para que nós possamos ir saindo da nossa ignorância, e saindo da nossa ignorância,
nós vamos nos sentindo, como eu disse lá, sentindo mais alegre, mais feliz, com mais fé em Deus, compreendendo que tudo tem um porquê, todas as dores, todos os sacrifícios, todas as dificuldades, que tudo tem um porquê. Aí a gente aceita mais, entende mais, compreende mais e percebe, gente, mas se eu ainda sou ignorante, né, então eu tenho de realmente estar passando por tudo isso e aprender com tudo isso, e aprender com todas as dores, e aprender com as dificuldades, que as riquezas trazem também dificuldades. As pessoas acham que riquezas só trazem facilidades, mas ela traz muita dificuldade para o espírito, porque passar pela riqueza é uma das provações mais difíceis, e a maior parte de nós falimos nessa lição, já falimos nela, da riqueza, e vem então as provações da pobreza, e vem então as provações da idiotia, das doenças, das convivências familiares, e ora também sem convivências familiares, e tudo isso está para nos tornar melhores. E quando eu compreendo isso, eu não repudio mais nada, eu agradeço, eu faço as minhas orações agradecendo por tudo e por todos, e dizendo assim: que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a tua vontade, que eu venha quantas vezes tiver de voltar. Nem que eu vá chorar, né, assim que eu nascer lá, né? A gente brinca que a criança quando nasce está chorando porque, não, de novo, né? Mas paciência, faz parte do processo, é de novo, quantas vezes for necessário. Sim, Ele redimira a muitos, e ainda está redimindo, né? A todos nós aqui. Estenderá o amor e a verdade, a paz e a luz, levantará enfermos e ressuscitará mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefira o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Olha aqui que bonito. Porque todos aqueles que recebem a sua cruz e se lapida, e se trabalha, e se sacrifica, e busca ser útil e fazer a diferença no seu meio e em si mesmo, então este ser descobre o trilho da eterna ressurreição. E para finalizar esse capítulo aqui, onde que vem nos dizer assim, deixa eu ver onde eu separei, daqui, ó. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então não adianta os filhos do mundo, não adianta os adornos do mundo, não adianta as máscaras do mundo. Um dia essas máscaras irão cair. Então é preferível que nós busquemos agora
observar a nossa essência, que pode não ser boa, tá? Ainda não é boa a nossa essência, ainda a essência do ser humano na Terra, a média ainda não é boa, nós ainda somos muito imperfeitos, muito ignorantes, mas o que importa é este trabalho de edificação, de purificação, de atenção às leis de Deus, de confiar nele, de confiar também em nós e de entender que nada é por acaso e que os fatos são puramente o que devem ser em nossas vidas, as circunstâncias, mas elas são para ser vividas, mesmo que eu não consiga mudá-las, mas eu posso mudar o jeito, né, de interagir com elas, porque é isso que dita o jeito como eu estou interagindo com o meio, como eu estou interagindo com as pessoas, como eu estou convivendo com as pessoas. É isso que importa. E quando eu compreendo isso, eu observo sim, o mundo é de escolhas. A vida é de escolhas sim. Sempre será de escolhas, boas ou ruins. Mas sempre aquelas escolhas que estão pautadas nas leis de Deus, nos seus desígnios, vão ser as melhores para todos nós. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. É muito bom sempre, né, estarmos juntos nessas casas de orações, porque a maior bênção que tem é compartilhar, é aprender, é sair de casa, é trabalhar, é estudar, é buscar a religiosidade, é estar na família, é buscar resultados materiais, espirituais, sim, tá? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas buscando sempre a posse do necessário. Trabalhando essa posse do necessário, eu tenho paz na consciência, porque o ser que busca a posse do necessário, ele não põe coisas na cabeça. Eu quero conquistar o mundo. Não, mas espera aí, eu já tenho o necessário. Não que eu vou parar de trabalhar, não que eu vou parar de buscar conhecimentos, não. Mas eu vou ter a posse do necessário e o que eu puder, eu estarei auxiliando o meu semelhante. Desde materialmente falando, a espiritualmente falando. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.